Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o conteúdo de hoje, sejam bem-vindos ao canal, é sempre uma satisfação trazer as novidades do mercado para vocês. E claro, antes de começar o conteúdo de hoje, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, seu feedback, seria um prazer aí ajudar vocês. E hoje eu vou falar sobre multimídia Android, né, em geral, para carros em geral, mais especificamente uma linha da ES Go, tá? Ou S-Go, como pode ser chamada. Essa versão é uma versão 2DIN de 9 polegadas, mas também tem a versão de 7. Tá? Essa versão é encontrada no AliExpress, tem estoque no Brasil, então você não vai ter um custo astronômico comparado a outros modelos, e tem uma configuração de processador e memória bem competitiva. Então, falando das especificações base do modelo, ele é um processador quad-core, né? No caso aqui, tem duas variantes, tá? Então na hora que você for comprar, você tem que ficar atento a isso. Você tem a variante de 2,64 ou 4,64, tá? A deste vídeo é a 4,64, tá? Então você tem aí 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento para trabalhar. Tendo útil, né, para fins de informação complementar, você vai ter por volta de 58 GB úteis para utilização no geral. Isso é totalmente normal, tá? Porque tira o sistema Android, as instalações padrão, então tem essa margem de utilização. No mais, Android 14, tá? Para padrão de tablet, né? Que é o modelo que se aplica ao modelo. E claro, primeira dica que eu já dou para vocês: chegou o equipamento, montou no seu carro, já atualiza, não faz depois. Por quê? Porque se trata de um sistema Android, então ele pode ter atualização de segurança, pode ter atualização de correção de bug de software, então ajuda bastante essas informações, né? No caso, digo, para você poder manter seu sistema atualizado. No mais, esse caso aqui é uma tela é uma tela de 1280 por 720, tem uma tela HD, tá? E no kit base que você compra da loja, vem com ela os chicotes padrão. A vantagem dessa tela que eu gostei é o seguinte: ela vem com dois chicotes padrão, tá? Um chicote que é um padrão da Pioneer, né, o ISO. Então, se você tiver esse ISO no seu carro, é só trocar um pelo outro. Se você tiver o chinês, né, não tem o padrão da Pioneer, você tem que montar o padrão do chinês. Então ele já vem esse conector da peça e as ligações aqui, certo? E aí você tem, juntamente dele, o chicote da câmera de ré, que a câmera de ré vem inclusa. Você tem o chicote do auxiliar, que entra auxiliar, suporte para subwoofer, né, suporte do RCA, padrão se você vai usar, porque você vai ter que usar o RCA aqui no caso para fazer a parte do som. Se você não tiver no seu carro, você vai pedir para o seu eletricista fazer, no caso, a ligação, né, com as ligações RCA. O modelo não suporta, né, naturalmente, né, as ligações comuns que a gente fazia do alto-falante, então você vai ter que fazer com RCA, tá? No mais, vem também o GPS, que está lá dentro, né? Tem um módulo de GPS lá dentro e dois conectores USB para uso geral, tá? Você pode colocar pendrive, pode colocar HD externo, o que você preferir, tá? Essa é a tela principal do equipamento. Então você tem aqui, no caso, algumas aplicações que você pode colocar naturalmente. O player, que você pode executar do próprio aparelho, a rádio, né? Aqui algumas funções básicas de configuração, navegação e tudo mais. Então aqui nessa primeira tela você tem todos os aplicativos nativamente instalados, tá? Alguns aqui eu já coloquei, tá? Como por exemplo aqui, eu vou passar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu lembrar aqui, é o Facebook, né, que não tava. A Antena 1, por exemplo, também não tava, né? O leitor de PDF, então são programas que você instala pela sua conta Google, tá? E aqui, esse detalhe aqui é interessante, tá? Se o seu carro, no caso do Golf, não é compatível, tá? Que eu tenho um Golf mexicano, então o Golf mexicano não suporta esse tipo de detalhe aqui, tá? O que que é? Sabe aqueles conectores USB de ODB2? Ele suporta o leitor, tá? E apresenta os dados aqui. Porém, no caso do Golf, não é compatível, tá? A configuração do carro você vai ter aqui, você pode fazer a configuração de câmera, som, o que você quiser saber. Aqui as informações básicas do equipamento, tá? No caso do Golf, no caso do Golf em geral, ele não tem o CAN bus. Então tem carro que tem CAN bus, então você precisa
fazer a habilitação, né, desse recurso. Isso aqui na aba de configuração de fábrica que você configura. Normalmente a senha de acesso de fábrica são os 6 zeros para acessar a parte da fábrica. Claro que aqui não vou entrar em detalhe porque não se aplica ao caso aqui, tá? O que mais? Você tem os aplicativos nativos, então a Play Store, no caso aqui, você pode baixar o seu jogo ou baixar o seu player que você deseja baixar. Você vai conseguir acessar aqui. Como você viu, ele vai até que bem rápido, né? Ó, então, os 4 GB fazendo jus aí ao trabalho, né? É claro, dependendo da aplicação que você vai fazer, eu sugiro fazer isso aqui, ó, para evitar o que? Travamento indevido. Fecha tudo e abre só o aplicativo que você vai usar, para evitar de que fica lento, a multimídia tá lenta, a multimídia não está respondendo, essas coisas, tá? E aqui no caso do Waze, já tá o mapa aí aberto, posso digitar aqui né? Posso colocar aqui a língua, né? No caso do idioma, do caso. Para informação importante, o programa, o aparelho vem em inglês, tá? Mas você pode fazer a modificação, né? Você pode fazer a modificação no sistema Android para português, tá? Você faz a adição do idioma que tem lá nativo e ele vai fazer a devida funcionamento, tá? No mais aqui, tá vendo? Eu posso digitar aqui o endereço, depois posso jogar aqui um exemplo aqui da umas colegas aqui nossa. Olha lá, já tem a rota aqui tudo certinho, posso seguir a rota. Então, eu não estou nem usando o telefone, eu estou usando o próprio GPS que o equipamento dispõe, tá? Então, eu posso colocar aqui em questão, tá? Na conexão Z-Link aqui, o Z-Link basicamente ele é o Android Auto. Se eu habilitar aqui, ele vai conectar com o Android Auto, então vai parar o vídeo. Então, ele conecta via sem fio, o que significa que eu posso usar o meu smartphone, se eu quiser, né, para poder fazer o uso dele. Ou até o iPhone também, tá? O Android e o iPhone tem lá o recurso de cara alto, tá? Essa funçãozinha aqui eu apago a tela, né? Ela apaga a tela, se você quiser apagar aqui, né? Aqui são as configurações do Android. Tá vendo? Aqui no caso 64 GB, tá dentro do normal, né? Dentro do parâmetro de uso, né? Nada demais aqui. Aí você pode tem o Wi-Fi, que você pode fazer o roteamento da rede da sua casa, você pode rotear do seu telefone, né? Você pode poder fazer uso disso, tá? O sistema aqui que eu mostrei para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui ó lá. Ó, o Android, né? Android 14, como eu tinha falado para vocês, né? Você pode atualizar tudo certinho também, é um produto que vai estar pronto para usar, tá? E aí é uma tela que, né, como vocês podem ver, que é uma tela que responde até que bem rápido até, tá? Não vou colocar som devido justamente a direito autoral do YouTube, então não vou colocar aplicação de som, mas você tem a rádio AM/FM aqui. Você tem, alguns me pediram a questão da parte sonora. Deixa eu pegar aqui que me pediram isso. Agora que eu lembrei aqui para vocês, né? Deixa eu localizar aqui, a função DSP. Ó, esse aqui é o gráfico que você pode fazer, tá? Do equalizador dele, tá? Eu deixei padrão, não mexi, né? Mas ó, você pode colocar aqui, ó, vários padrões aqui. O equilíbrio você pode colocar mais à frente, mais traseiro, carro completo, né? Isso você pode fazer, tá? Então, para quem estava na dúvida sobre a questão do som. Aí tem um surround aqui também, tem um subwoofer também, se caso estiver ligado. Então você tem várias configurações de som, tá? Você pode fazer aí se você quiser, certo? Então é um produto bem legal, é uma tela bem funcional para quem quer aí poder fazer a sua diversão na sua viagem ou no seu uso no dia a dia. Então segue aí a sugestão para vocês de um excelente equipamento para o seu veículo. Dúvidas ou maiores informações é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter o prazer de responder vocês.